Os filmes da franquia Terrifier giram em torno de Art, o palhaço, um personagem sádico e implacável que se tornou um dos vilões mais icônicos dos filmes de terror recente. Com um visual assustador e humor macabro, Art aterroriza suas vítimas em cenas de extrema violência e gore. No primeiro filme de 2016, Art, o palhaço, persegue duas amigas, Tara e Dawn, durante a noite de Halloween. O filme segue uma abordagem simples. Ele mostra a arte como um serial killer sádico, sem explicações para suas motivações. As cenas são recheadas de terror gráfico e brutalidade, com arte utilizando métodos criativos e chocantes para matar suas vítimas. Terrifier ganhou atenção principalmente por seus efeitos práticos e a caracterização inquietante de arte, com um estilo sombrio e provocador. Na sequência, a história expande um pouco o universo de Art, o palhaço. Depois de misteriosamente ressuscitar, Art retorna para continuar seus massacres, desta vez focando em uma jovem chamada Sienna e seu irmão Jonathan. A trama sugere uma conexão sobrenatural entre Art e a família dos protagonistas, mas sem explicar completamente sua origem. O segundo filme aprofunda ainda mais o gore e explora novos elementos de horror psicológico e sobrenatural, estabelecendo Art como um assassino quase imortal. O filme foi elogiado por suas cenas intensas e pelos efeitos visuais práticos, que elevam o terror e a violência gráfica a novos níveis. A franquia Terrifier se destaca por sua estética de terror cru e brutalidade explícita, além de trazer um antagonista que, mesmo mudo, se comunica por expressões exageradas e gestos bizarros. Os filmes também fazem sucesso por desafiar os limites do terror gráfico, atraindo tanto críticas quanto fãs fervorosos do gênero. A franquia Terrifier, apesar de sua brutalidade explícita e foco no gore, também carrega subtextos filosóficos e simbólicos, especialmente em sua representação do medo, da morte e da própria natureza do mal. Art, o palhaço, o vilão central, funciona não apenas como um assassino serial sádico, mas também como um símbolo de elementos mais profundos e perturbadores da condição humana. Vamos analisar o filme de um ponto de vista filosófico e simbólico. Art, o palhaço, como símbolo do caos e do mal puro. Art, o palhaço, representa o mal absoluto e sem justificativa, diferente de outros vilões de terror que têm motivações ou histórias traumáticas. Art atua sem razão aparente, o que o torna ainda mais aterrorizante. Ele não fala, não possui um histórico ou uma humanidade perceptível, agindo apenas por puro prazer em provocar sofrimento. Esse comportamento pode ser visto como uma representação do caos existencial, uma visão de que o mal não precisa ter um motivo e que a violência às vezes existe sem razão. A arte surge então como uma entidade que simboliza o desconhecido e o incompreensível, aspectos que perturbam o ser humano, pois desafiam a ideia de que a vida tem ordem e propósito. A natureza desconfortável da morte e da violência. Nos filmes, a violência é mostrada de forma crua e explícita, sem camuflagens, o que pode ser interpretado como uma exploração da relação humana com a morte e o desconforto em confrontá-la diretamente. Terrifier não só exibe o horror da morte, mas também faz o espectador refletir sobre o choque, o horror e a repulsa naturais frente à fragilidade da vida humana. A morte não é romantizada, ela é mostrada em seu aspecto mais cruel, o que reforça o conceito da mortalidade e de como, diante da morte, todos somos igualmente vulneráveis. A figura do palhaço. Os palhaços historicamente representam uma dualidade entre a alegria e o terror. Arte, o palhaço, desafia essa dicotomia ao encarnar o medo, mesmo ao usar o disfarce de uma figura tradicionalmente associada à diversão e alegria. Como arquétipo, ele desconstrói o que é familiar, o palhaço, e o transforma em algo ameaçador, o que provoca um incômodo profundo.
Arte também representa o conceito de anti-palhaço, um ser que, ao invés de espalhar risos, espanta o terror, subvertendo o que ele deveria representar. Essa dicotomia reforça temas de incongruência e a ideia de que o mal pode estar escondido sob uma fachada inofensiva. Elementos de sobrenaturalidade e o mistério da imortalidade. Em Terrifier 2, Art o Palhaço retorna após ser aparentemente morto, sugerindo uma conexão sobrenatural com a violência e a morte. Essa ressurreição e sua capacidade de sobreviver a ferimentos fatais o colocam como uma espécie de entidade além do humano, talvez até uma força maligna que desafia as leis da natureza. Esse elemento de imortalidade e mistério reflete a ideia de que o mal persiste e é indestrutível, um ciclo que perpetua sem lógica ou explicação, desafiando a crença de que a justiça e a ordem sempre prevalecem. O horror da incompreensão. A falta de motivações claras para as ações de arte faz com que ele simbolize o horror do que não pode ser entendido ou racionalizado. O ser humano tende a buscar explicações para o mal, tentando dar sentido à violência como um meio de apaziguar o medo. A arte quebra essa lógica ao ser impenetrável em seus motivos, representando um horror existencial no qual o mal é completamente aleatório e imprevisível. Essa natureza incompreensível de arte pode ser vista como uma reflexão sobre o terror que existe na ausência de resposta, um confronto direto com o absurdo. Conclusão: Terrifier usa a arte e o palhaço como um símbolo complexo para explorar o caos, o mal puro, a mortalidade e o terror da incompreensão. Em vez de ser apenas um filme de horror gore, a franquia apresenta uma visão perturbadora da realidade humana e sua relação com o mal inexplicável. Ao desafiar a ordem e a lógica, a arte provoca questionamentos sobre a natureza do terror e do desconhecido, convidando o espectador a confrontar não apenas o medo da morte, mas o medo do que é incompreensível e caótico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.